Se você tem dificuldade de entender o que é postura dentro do relacionamento, peraí que esse menino aqui vai te ensinar. O Hendrick explicou o motivo de usar o esparadrapo no dedo anelar durante as partidas de futebol. Ele disse que o esparadrapo fica exatamente onde estaria a aliança dele de casamento. Nós, homens, fazemos tudo por conta de uma mulher. Pau mandado. E é isso mesmo que você está lendo aqui. Um menino, um jogador de futebol de 19 anos, dando uma surra de postura, ensinando muita gente sobre fidelidade, lealdade e honra. Enquanto muitos fazem questão de esconder que são comprometidos, ele faz o contrário. Ele coloca um esparadrapo no dedo exatamente onde fica a aliança. Parece um detalhe, né? Mas não é. Porque símbolos comunicam. E quando um homem faz questão de mostrar que escolheu alguém, ele também está dizendo aos outros: esse espaço já tem dona. E isso não é insegurança, não é submissão. É posicionamento. É um moço que a sociedade não compreende muitas coisas. A nossa geração romantizou tanto a ideia de deixar portas abertas, de alimentar o próprio ego com validação, que um gesto simples de lealdade virou notícia. Porque os homens é o bicho mais besta do mundo, pô. E sabe o que mais me chama a atenção? Ele poderia simplesmente jogar futebol, mas escolheu lembrar, inclusive dentro de campo, da pessoa com quem ele decidiu dividir a vida. A lealdade não aparece só quando existe tentação, quando você consegue dizer não. Ela aparece nas pequenas atitudes que dizem todos os dias: eu continuo honrando a escolha que fiz. E é disso que os relacionamentos duradouros são feitos. Aí, senhores, essas são as explicações oficiais que a doutora do vídeo trouxe do porquê que o Hendrick fica usando esse negócio aí no dedo dele como se fosse uma aliança. E a pergunta que fica é a seguinte: ele não tem receio de passar uma impressão aí pro grande público que ele não passa de um pau mandado? Porque eu acho que não precisa disso, tá exagerando. Ai, porque eu tô loucamente apaixonado e mesmo todo mundo já sabendo que eu sou casado e sou um pau mandado da minha esposa, mesmo assim não interessa. Segundo a doutora aí do vídeo, a partir do momento que ele tem esse tipo de atitude, ele tá dando uma surra de maturidade mole na cara das pessoas. Porque enquanto tem muito marmanjão que não faz nem questão de usar aliança, pois com o Hendrick é completamente diferente. Se ele pudesse, ele colocava até na cara. Ele gosta tanto, mas tanto da esposa, que além desse negócio do esparadrapo, que eu acho que já é forçação de barra, ele também meio que parou até de falar com a mãe dele. Inclusive, eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre isso, que a mãe dele ficava muito em cima, que ela não se dava bem com a esposa do Hendrick, e o menino, por sua vez, deu preferência pra esposa e a coitada da mãe dele teve que ir embora da Copa do Mundo antes mesmo de terminar a competição. E sinceramente, vendo esse negócio aí, eu acho que ele tá agindo errado. Naquele primeiro vídeo que eu fiz, eu até cheguei a falar que a mãe dele possivelmente estava enchendo muito o saco e ela deveria dar o espaço pro casal viver a vida deles, mas a partir do momento que o moleque de 19 anos começa a dar uma de pau mandado desse jeito, eu acho que isso já não é muito saudável. Todo mundo já sabe que ele é casado, pra que ele quer esfregar na cara? Eu acho que é porque ele tá loucamente apaixonado. Talvez nem foi a esposa dele que pediu pra ele usar esse negócio, mas foi ele mesmo que fez questão. E sinceramente, eu acho que isso é um erro da parte dele, porque tá fácil demais esse negócio. Pro relacionamento dar certo, eu acho que o homem tem que tentar, pelo menos, se manter posturado, por mais que ele esteja loucamente apaixonado e abandone até a mãe dele pra ficar com a esposa. Mesmo assim, se der pra dar uma segurada, é melhor, né? Deixa essa parte pra esposa. Não tem problema o cara ser um pau mandado, mas se der pra fazer isso no off, é melhor. É claro que no começo tudo é uma maravilha, faz pouco tempo que o Hendrick tá casado. Inclusive, eu acho que esse casamento fez bem pra ele. É claro que se fosse eu preferia ficar solteiro, mas se você for comparar a trajetória do menino Ney, por exemplo, que não levava nada a sério, só fazia festa com profissionais do job, fez aquele cruzeiro completamente bizarro, onde ele chamou MC Teta, Pose do Rodo e todo mundo que tá envolvido até as ovas aí com lavagem de dinheiro, e já o Hendrick não, nada de exaltações. Vamos casar aqui com a primeira que aparecer, mesmo que ela tenha gravado um vídeo aí recentemente falando dos boys que ela já se relacionou e ela já tava namorando com o Hendrick naquela época, mas ele não liga, porque o que a pessoa fez no passado não importa. Mas tudo bem, pelo menos ele tá loucamente apaixonado e ele quer esfregar na cara de todo mundo, deixa o menino. Não adianta falar, eu quando era mais jovem assim, da idade do Hendrick, não queria saber de nada. Se aparecesse qualquer uma mais ou menos na minha vida, eu já parava de falar com a minha mãe imediatamente, se fosse preciso. Até porque nunca gostei mesmo de falar com a minha mãe. Não tem muitos caras aí que começam a namorar, que deixam de falar com os amigos, muda até a personalidade, o cara afina até a voz pra falar com a namorada e beleza, isso significa que o cara ficou cego dos olhos.
olhos, como diz o Kiko. Ele acha que o namoro é a coisa mais importante do mundo, e não que seja o caso do Hendrik, mas mesmo que a namorada nem for uma pessoa tão confiável assim, mesmo assim não importa nada. Eu acho que muita gente já passou por esse tipo de situação, de por falta de experiência, se emocionar com a primeira que aparecer, e a pessoa só aprende se lascando. Porque se você vai avisar que tá demais esse negócio, é bom dar uma maneirada, o cara ainda fica chateado com você. No caso dele, eu acho que talvez isso nem atrapalhe tanto agora no primeiro momento, porque eles ainda estão no início de relacionamento, os dois estão loucamente apaixonados, certamente aí um pelo outro, mas eu acho que o Hendrik tá mais. Só que no caso dele, por ser trilhardário famoso jogador de futebol, mesmo assim talvez isso não atrapalhe tanto, igual por exemplo o caso do Paulo Mose. Ele também é todo românticozinho, até chora na hora de falar da esposa, inclusive ele já deu várias declarações polêmicas, falando que engravidou ela na covardia, sem avisar nada, porque essa foi a estratégia que ele usou para dificultar algum eventual divórcio. E o que o Hendrik e o Paulo Mose têm em comum é que eles são dois caras bem-sucedidos, e isso no final eu acho que acaba compensando a questão da gadice. Agora, se for eu, por exemplo, o desbeiçado emocionalmente aqui, querendo dar uma dessa, de ser o romântico do relacionamento, sendo que eu sou pobre e feio, eu só vou passar vergonha, senhores, porque eu já tentei fazer isso várias vezes e nunca deu certo. Eu acho que a esposa até atura o cara fresco desse jeito, mas ele tem que ter alguma outra coisa a oferecer. Por mais que a esposa até fale que goste do cara romântico e que ela acha legal o homem sensível, mas eu acho que não gosta muito não, viu? E agora eu nem tô falando do caso do Hendrik, mas sim da minha experiência pessoal. Quando o cara é romântico demais, na hora do vamos ver, na hora de ativar o modo fera enjaulada de verdade mesmo, o cara não consegue, porque é comum o homem levar esse comportamento romântico e sensível pra momentos inapropriados, tipo esse aí, na hora de bater a virilha. E você acha que a esposa gosta disso toda vez? Não gosta. Tudo tem limite, e se o cara não saber separar as coisas, ele vai acabar dando uma de soca fofo, mais cedo ou mais tarde, porque eu agi exatamente desse jeito. Se você afina até a voz, na hora de falar com a mamolada, chama ela de apelidinho, igual o Vorcaro chamava uma das amantes dele de peleleca, e o cara nunca consegue falar sério com a namorada dele, porque ele não quer passar a impressão de ser um louco da cabeça, você acha que quando chegar na hora da intimidade, o cara vai saber separar as coisas? Não, agora sim eu posso ser a fera enjaulada, proferir até alguns xingamentos, claro, se a esposa estiver de acordo, e eu vou mostrar quem é que manda, como se não houvesse amanhã. O cara não consegue, senhores, ele vai ter esse tipo de comportamento também em horas indevidas, e isso vai acabar estragando o relacionamento. E no caso do Hendrik, que a gente tava falando agora há pouco, eu creio que ele tá completamente desequilibrado, e já não é de hoje que ele apresenta esse comportamento. Quando ele tinha 16 anos, ele deu um carro de 100 mil reais pra sua ex-namorada que já tava se relacionando com outro cara. Quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu não acreditei. Eu pensei que era inteligência artificial querendo me enganar, mas minha equipe e eu fomos atrás pra investigar se é isso mesmo, e é verdade, tem as imagens aí na internet pra todo mundo ver. Ele diz que fez isso por gratidão e que mesmo depois que eles terminaram o namoro, a relação de amizade continuou, tudo certinho, mas eu duvido que o Hendrik é amigo dessa ex-namorada dele até hoje, porque na ocasião que ele presenteou ela, ele ainda não tinha conhecido a esposa dele. Ela ainda tava saindo com os boys que chegava nela nas festas. E pra mim, esse é um sinal claro que a mãe dele tá completamente certa. O cara não tem o direito de dar uma de gado desse jeito. Por que ele não pegou esses 100 mil reais e ajudou uma pessoa que precisa de verdade? Por que ele não investiu na escolinha de futebol que ele se formou, que certamente deve ser uma porcaria e precisa de investimentos? É porque ele não quer. E mesmo que a mãe dele tenha sido contra ele ter torrado esses 100 mil reais aí a troco de nada, mas como quem manda é quem paga a conta, ela engoliu seco aquela situação. Mas agora tá passando dos limites, eu acho. Quando a mãe dele fica em cima, dando alguns conselhos e abrindo o olho dele para alguns eventuais exageros que ele vem cometendo, ela tá fazendo isso pelo bem dele. Como diz o professor Chapeleta, uma mulher conhece a outra. E se a mãe dele é contra esse tipo de comportamento, é porque ela sabe que uma hora ou outra ele vai acabar se lascando. Mas se o cara não quer nem ouvir a mãe dele, o máximo que eu posso fazer aqui é perguntar a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do comportamento que o Hendrik vem tendo aí ultimamente, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Junior Masters, ex-namorada do Hendrik, que até hoje deve estar se regozijando dentro desse carro de 100 mil reais que ele deu pra ela a troco de nada, porque aquele tempo ele era muito inocente e não sabia nem o que ele tava fazendo, mas infelizmente pelo jeito até hoje ele continua agindo da mesma forma, completamente bolivariano, desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, pra ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!